negócio é o seguinte. Tem funções que você não consegue isolar o y, né? Na verdade, nessas situações, tu não pode nem dizer que é uma função. É uma equação, na verdade. Ok? Porque função leva em conta que você consegue isolar o y. Que você consegue ter um valor específico, ou melhor, quando você coloca um valor específico de x, você vai ter uma resposta específica. Agora, quando você tem uma equação, você não precisa ter isso. Então, são nomes diferentes que a gente usa praticamente para a mesma coisa. Tá? Por exemplo, isso aqui, um círculo. A gente sabe que um círculo tem uma equação, mas não é uma função. E um jeito rápido de perceber que a equação do círculo, e um círculo como um todo, não é uma função, é porque ele não passa no teste da reta vertical. O teste da reta vertical diz que se você passar por mais de um ponto, uma reta vertical, no seu gráfico, este gráfico não é uma função. Então, um círculo não é uma função, beleza? Mas, apesar de ele não ser uma função, e apesar de a gente não conseguir isolar o y, porque acaba acontecendo essa coisa esquisita aqui do mais ou menos, né? Isso aqui não caracteriza a função definitivamente, esse símbolo é só uma forma de você entender algumas coisas, não é matemático, vamos dizer assim. Apesar de a gente não conseguir, então, dizer que isso aqui é uma função, não conseguir isolar o y, é possível encontrar a derivada. Isolar a derivada é possível. Encontrar a derivada é possível. A função não, mas a derivada é possível. Aqui tem outros exemplos de situações como essa. São impossíveis de você isolar o y. Não tem como. Você pode ficar aí tentando do jeito que for. Apesar disso, a derivada é possível. Então, qual é a ideia? Vamos ver no círculo aqui. A ideia é você derivar tudo. Mas como assim, né? Vamos colocar o símbolo de derivada, que é um risquinho, e agora vamos derivar termo a termo. Então, vamos derivar o x ao quadrado aqui. Quem é a derivada de x ao quadrado? Você sabe bem, né, que é 2x. 2 cai para frente, regra do tombo, né? Mas aqui, a gente vai deixar explícito que nós estamos derivando em x. Então, portanto, aqui do lado vai aparecer o símbolo dx. Isso aqui lembra um pouco a regra da cadeia, né? A regra da cadeia tem essa ideia de multiplicar derivadas. Se você entendeu a regra da cadeia já, você sabe. Só que nós também temos que derivar y ao quadrado aqui, porém estamos derivando em x, então vamos com essa ideia em mente. A derivada de y ao quadrado, se fosse uma função normal, seria 2y, né? Nem na regra da cadeia lá, quando a gente chama de u, daí deriva o u. A derivada do y ao quadrado aqui é 2y, mas do lado do 2y, da derivadinha aqui, vai este termo dy dx, porque é a derivada da função y, como na regra da cadeia, que sempre tem um termo multiplicando, dy dx. Lá normalmente é du dx que está multiplicando. Então é isso que você tem que decorar aqui, ó. É um decoreba. Quer entender os meandros disso, vai ficar uma aula toda. Agora, para fazer a conta, é só isso. O x você deriva normal, esse cara aqui nem precisa colocar, ele só está mostrando a ideia aqui, por isso que ele colocou. Mas aqui tem que pôr o dy dx. Então, sempre do lado de uma letra que não é a que você está derivando, né? Estamos derivando em x, só relembrando, por isso dx embaixo, do lado do y, então, vai ter que aparecer dy dx. E aqui é um número, então, a derivada de número é zero. Portanto, a gente consegue isolar o dy dx. Eu posso passar o 2x para o outro lado, vai virar menos 2x lá do outro lado, e passo 2y dividindo. Daí, depois desse cálculo que eu falei aqui para você, a derivada aparece como menos x sobre y. Então, essa é a derivada. Eu não consegui, é impossível, né, isolar o y. Mas é possível isolar a derivada. Ok? E é natural que essa derivada apresente tanto o x quanto o y do outro lado, né? O que não é natural nas funções até agora. Mas aqui é. Afinal de contas, é uma função implícita. Ok? Então, a ideia é essa. Função que não dá para isolar o y, a gente deriva tudo e depois isola só a derivada. Que é a mesma coisa. Ó, x ao cubo, y ao quadrado, 3x, y. Então, tem vários termos com x, com y. Vamos derivar cada um deles. Derivada de x ao cubo,
3x ao quadrado. Derivada de y ao quadrado, 2y. Só que coloca do lado dy dx também. Agora, derivada de 3xy. Vai o 3 para fora. Deriva só o xy. E agora, quem que é a derivada de x vezes y? Olha só, x vezes y. Regra do produto. A gente vai ter que derivar pela regra do produto. Né? Então, derivada da primeira vezes a segunda normal. Olha só quem ficou, 3y. Né, Theo? Porque a gente sabe que a derivada de x é 1, certo? Uhum. Então ficou só 3y. Agora mais a derivada da segunda. Então vamos derivar o y, tá aqui, dy dx, certo? Na realidade, a derivada do y é 1, né? A gente nem coloca 1 porque fica feio. Mas como nós estamos fazendo uma derivada implícita, seria 1 vezes dy dx. Porque depois de toda a derivada de y, vai ter que aparecer o dy dx. Estamos vendo isso até agora. Vezes a primeira normal. Então, daí a primeira normal. Pronto. Então, já meio que está derivado. Agora, o que falta é isolar o dy dx. Então, isolar o dy dx é que nem a gente faz lá desde a sétima série. Passa o dy dx, todo mundo que tem dy dx para o lado esquerdo, e já deixa em evidência aqui quem estava multiplicando dy dx. Do outro lado, quem não tem dy dx. E pronto, né? Agora é só passar quem está ali multiplicando dy dx para o outro lado dividindo. Resolvido. Beleza? Uhum. Maravilha. Então, agora eu vou fazer uma. Isso é usado, então, para, tipo, quando a gente não tem uma função, mas quer descobrir, tipo, a derivada. Exatamente. Então, vamos pegar essa aqui. Primeiro eu vou dar uma olhada no que tem aqui, só para você já ter um spoiler do que vai rolar. Ó. Deriva isso aqui, como é y, fica dy dx do lado. Aqui, regra do produto de novo, a mesma de cima, né? Porque tem os caras se multiplicando. E aqui, ln de y, a gente sabe que existe uma derivada do ln, Um né? sobre x. Você vai ver que o ln de u é 1 sobre u, mas do lado, como é y, vai ter que ter dy dx. 0 a 0, normal, passa todo mundo que tem dy para um lado, quem não tem para o outro, já deixa em evidência, passa dividindo, já era. Então agora eu vou fazer esse mesmo problema. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer aqui, deixar todo mundo derivado. Preparadamente aqui. Linhazinha. 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 Pronto. Agora vamos fazer derivada de cada um. Regra do tombo. Né? Cai o 4 para frente. Fica 4 menos 1 em cima. E aqui do lado, y dx. Aqui, regra do produto. Vou deixar o 3 fora. Derivada do primeiro é 1. Vezes o segundo normal. Mais a derivada do segundo é dy. É 1 também, né? Só que é 1 vezes dy dx. Right? Entendi. Aí, Vezes... antes eu tava colocando só, tipo, virtualmente a mesma coisa, mas não sabia que, tipo, tinha um. Achava que só tinha que tratar de forma diferente o y. A derivada do x é 1 e a derivada do y também é 1. Né? A gente deriva eles iguais, mas do lado do y vai aparecer esse dy dx, né? Entendi. E agora, mais 2. 1 sobre y, que é a derivada do ln é sempre 1 sobre o argumento, vezes dy dx. Ó, isso aqui é regra da cadeia. Isso aqui é regra da cadeia. A regra da cadeia sempre tem essa derivadinha multiplicando, né? Se você olhar lá na tabela de derivadas, deixa eu te mostrar, olha só. Na tabela de derivadas, ela já mostra pela regra da cadeia. Então, quando ele mostra a derivada do ln aqui, por exemplo, ó, derivada do ln 1 sobre o argumento, mas na frente o linha. Quem que é o linha? No caso aqui é du dx, porque o u é uma função de x. Ó. Então, o linha é a mesma coisa que du dx. Então, a derivação implícita, nesse ponto específico, é a regra da cadeia. Então, beleza, nós temos uma série de termos aqui com dy dx, este, né, que inclui o 3, e este. Então, todos esses caras vão ficar aqui. Então, vou já deixar o dy dx em evidência. Então, tem o primeiro ali, que é o
4y ao cubo mais 3 x, né? Esse cara aqui e esse, certo? Por causa desse cara aqui. E mais 2 sobre y. Todos esses que eu coloquei aqui estavam multiplicados por dy dx. E agora vai para o outro lado, menos 3y, né? Que veio por causa desse cara aqui. Pronto, né? Agora, para terminar a conta, já consigo isolar o dy dx, consigo isolar a derivada. Então, vai ficar menos 3y dividido por isso aqui, beleza? Essa é a derivada implícita, a derivada na prática dessa equação aqui, beleza? Aí, tipo, se eu tivesse dois pontos x e y, que eu quisesse descobrir como que ficaria Se na você imagem. quiser descobrir qual é a derivada ou qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto, né? Que são as mesmas coisas. É só jogar esse pontinho aqui, as coordenadas desse pontinho na derivada e pronto. Porque apesar de não ser uma função, se você jogar no GeoGebra, por exemplo, isso aqui gera um gráfico, né? Obviamente, que nem o círculo. O círculo é um gráfico, mas não é uma função. Então você consegue associar uma reta tangente, né? Ó, isso aqui eu vou te mostrar na próxima página. Já acontecendo. Ó, né? Uma elipse meio virada. Você consegue pôr uma reta tangente a algum ponto. Você consegue até mesmo pegar uma reta que é a reta do ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Elas são horizontais, né? A gente sabe isso da teoria do cálculo, né? Que quando tu tem uma reta tangente horizontal, tu tá falando de um ponto de máximo ou mínimo. Então tá tudo normal aqui, apesar de não ser uma função. Ok? Uhum. Tá, agora é tua vez. Bem, eu vou pegar alguma do livro mesmo. Estamos na página 131. Aqui já é aplicação. Ó, aqui, ó. Que é uma funçãozinha que é implícita. Mas olha só o que ele está pedindo. Determine a equação das retas tangentes dessa curva sejam paralelas à reta. Tá bom. Essa parte do paralelas à reta eu posso te explicar, apesar de ser simples também. O que é ser paralelo? Algebricamente falando, né? Ser paralelo é ter o mesmo coeficiente angular. Então, qual que é o coeficiente angular desta retinha? Nós vamos Coeficiente angular é descobrir. o M, né? É o m. Não, Na prática, é o número que multiplica o x, né? isso. Então, coeficiente angular aqui, que você gosta de chamar de m, é o menos 1. Que é o número que está multiplicando aqui, é o menos 1. Dessa reta, né? Então, agora o que, que você vai fazer, Théo? Você vai derivar essa parada aqui, do mesmo jeito que eu te ensinei. E daí, o que, que você vai fazer depois que você derivar? Você vai ter a função da derivada, né? Tipo essa. E você vai igualar ela a menos 1. Para que as retas que são tangentes a isso aqui e são paralelas a essa apareçam. Ou melhor, os pontos apareçam, né? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é derivar isso aqui, beleza? Uhum. Derivado isso, depois você iguala a menos 1, tá bom? Então, eu vou te enviar aqui. Foi feito. E boa sorte aí, qualquer coisa, me chame. Mas acho que, por enquanto, tu consegue de boa.
Aí depois que eu descubro o dy dx, eu tenho que igual, dy dx fica igual a 1, menos 1, e eu tenho que isolar qual incógnito agora? Você tem que isolar sempre o dy dx. Veja o que eu fiz lá, né? Então, eu cheguei já no dy dx, eu cheguei no valor para ele Aí já. você tem uma expressão para o dy dx, você tem dy dx igual a alguma coisa já? Igual a menos 2x menos y sobre x mais 2y. Ótimo. Então, tudo isso aí tem que ser igual. Menos 1. Exato. Só que aí tipo, eu tenho que isolar o y, isolar o x. Não precisa isolar nada. Você vai chegar numa expressão que de fato depende de x e de y. E daí, de alguma forma, você vai ter que controlar os valores de x e de y para darem menos 1. Então, você vai ter, vamos dizer assim, uma equação que dá menos 1. Você pode, por exemplo, isolar o y para entender qual é essa equação. Então, agora que você está aí com essa expressão, isole o y. Daí você vai ter uma expressão legal aí, que já tem a ver com a coisa. Me manda, beleza? Uhum. Peguei em y igual a x. Então, quando o y for igual a x, sempre que o y for igual a x, você vai ter, então, retas paralelas a essa retinha ali, né? Ou seja, retas com coeficiente angular igual a menos 1, beleza? A De boa. pergunta bem idiota, mas esse m igual a menos 1 não visualizei direito. Porque estamos explicando o x. É como se o m estivesse na direita, não na esquerda. O 1 é o b e o m é o 1 menos 1 que multiplica o x. Entendi nada que você falou, velho. Quer me mostrar o que você fez? Não, é só aí na questão da reta paralela, que é x mais y igual a 1. Mas a reta tem que ser paralela a essa função. O, o 1 é o b, o m 1 é é o o menos b, 1. isso. Ah, tá, entendi. É só que eu O faço b é um. sempre um número sozinho. Uhum. E o b que a gente chama de coeficiente linear, né? E o a, o coeficiente angular, é sempre o número que multiplica o x. Beleza? Uhum. Fechou. Maravilha, Subarashi. Vamos ver a próxima. Se existir, escreva a equação da reta normal. Beleza, vou te ensinar a reta normal de novo. Isso é só um assunto de ensino médio. A parte de derivada aqui que é o assunto de graduação. Então, às vezes a gente esquece essas coisas aí, né? Apesar de ser muito importante. Como é que a gente encontra uma reta normal? A reta paralela a gente já entendeu, né? A reta paralela a gente já entendeu que é simplesmente ser igual ao coeficiente angular da reta. E a gente quer que seja paralela, né? Agora, se a gente quer que seja normal, normal é a mesma coisa que perpendicular. Então, quando uma reta ela é normal a outra reta,
os coeficientes delas, quando multiplicados, dá -1. Ou uma outra forma de você pensar é que o coeficiente angular da reta normal vai ser -1 dividido pelo da reta que você está querendo pegar, essa normal, essa perpendicular. Então, como ele está dizendo aqui, olha só, e que passe pelo sistema cartesiano, né? Uma reta que passa pela origem do sistema cartesiano é uma reta que a gente chama de função linear. Desculpa aí. O que é uma função linear? É uma função que não tem o b, ok? Ou seja, é uma função que passa pelo ponto 0, 0. Porque o 0, 0 é a origem que ele está citando aqui, né? Uhum. Então, o que é que você vai ter que fazer, cara? Você vai ter que pegar, e para começar tudo aqui, derivar implicitamente isto. O B, ele, tipo, se o B for 5, por exemplo, a reta atravessa o ponto 5y. Não, não tem B, né? Ah, Não, sim, mas sim. tipo, Você está me perguntando sobre a teoria das retas, né? Sim. Se você tiver B, é porque esse valor do B é o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, por exemplo, você falou B5, significa que a reta cruza o eixo Y no valor de Y igual a 5, ou seja, ela passa pelo ponto 0,5. Ok? uhum. Isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é encontrar a derivada dessa parada aí. E depois que você tiver a derivada, você vai então procurar a inversão, né? Diferente de ser igual, agora é igual ao inverso. O problema é que dessa vez, né, cara, não quero te enrolar. Às vezes eu gosto que vocês se percam um pouco nos pensamentos, mas primeiro, isso aqui nem precisa fazer por derivação implícita. Se tu quisesse, era só passar esse cara para baixo. Mas a ideia desse exercício é provar que qualquer derivada pode ser feita por derivação implícita também. Então, faça por derivação implícita. E, diferente do problema anterior, esse problema aqui não deu uma reta para a gente saber quem é o coeficiente angular. Ele não deu. Certo? Uhum. Então, a ideia que eu estou entendendo, a menos que o português dessa questão está meio zoado, né? Mas eu acho que você vai ter que descobrir, então, quem é o coeficiente angular da reta tangente a essa função que passa nesse ponto. Ok? É como se Então, fosse. depois que você achar a derivada, você vai jogar esse ponto na derivada. Beleza? Uhum. Entendi. Daí você vai achar o coeficiente angular, e para pegar o coeficiente normal, você vai fazer essa continha. Beleza? Tu comentou ali que o x quadrado e o mais 4 que multiplicam y é só passar para o outro lado. Poderia sim, mas estamos treinando derivação implícita, então faça pela derivação implícita, beleza? Sim, só que tipo, aí se eu fizesse isso e derivasse, daí de qualquer forma o y ficaria dy dx, né? Aí eu só teria que É, derivar o outro lado. exatamente. Tá, entendi. Mas não vou fazer isso, só pra ver se eu entendi certo. Faça como preferir. Não, não, não faça como preferir. Faça do jeito que a gente está estudando. Faça desse jeito aí, beleza? Uhum. Tá bom. Não tem problema também não ter um y do outro lado, que normalmente tem, fica x e y no Não, outro. não. Vai ter só que você só vai jogar o valor de x e pronto. Vai dar na mesma. A técnica da derivação implícita funciona para casos em que o x fica lá e casos que não fica. É isso que você vai ver agora. O y fica do outro lado, né? Melhor dizendo.
Uma pergunta rápida aqui. A derivada de 4y fica 4y elevado a menos 1 vezes dy dx? Ah, a derivada de 4y? É que eu tô indo desse 4y menos vezes 1 dy dx, exatamente. elevado a menos 1, né, no caso. Não, por que menos 1? Que é o A expoente. derivada de y, ó, pense, o y é a mesma coisa que y elevado a 1. Não está elevado a zero, é elevado a 1. Então, a derivada cai o 1, 1 menos 1. Aí fica menos 1. 1 menos 1 não é menos 1, 1 menos 1 é Mais zero. 0. Viajei. Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1, né? Tá. Aí fica 4y limpo só. Isso, 4 dy dx. Tem problema dizer que é y em vez de dy dx? Não, nenhum. Tá. Encontrei aqui e o m deu 1. Você encontrou o m igual a 1, o m, o coeficiente angular, ou melhor, o coeficiente angular desse cara aqui, né? Uhum. Da reta tangente a esta função neste ponto, certo? Eu derivei, eu encontrei o valor de dy dx, daí depois eu substituí o y e o x e y por 0, aí o valor que deu foi 1. Tá, certo. Então significa que o coeficiente angular da reta tangente, ou melhor, o coeficiente angular da reta normal vai ser menos 1, porque você vai colocar o 1 que você encontrou aqui, menos 1 dividido por 1 dá menos 1, certo? É aquele símbolo do lado do segundo m é o quê? É o símbolo Tá. de É ortogonalidade, isso. coeficiente ortogonal, beleza? Coeficiente angular ortogonal. Bem, cara, de derivação implícita é mais ou menos isso, tá? O máximo aqui vai ser aumentar o nível de dificuldade das questões. Será que tem alguma aí que você achou difícil e por isso quis fazer? Não, mas a mais explicação do professor, que eu tava com um pouco de dificuldade de entender o que ele tava fazendo. Mas agora deu uma boa clareada já. Legal. Deixa eu ver, tinha um outro assunto que eu queria ver contigo. Acho que é função logarítmica, na hora de derivar. Ah, sim. Bem, a função logaritmo é decoreba, né? Tem muito segredo, é só decorar. Ontem o professor estava fazendo também a derivada da função inversa. Que aí, Ah, sim. que aí teve um ponto que ele fez com ln que tipo, ficou 1 sobre o número de O elevado a ln de x.
Daí eu não entendi muito bem de onde veio aquele ln. ln e e são funções inversas uma da outra. Deve ter sido disso. Porque a derivada da função inversa é muito fácil, né? É só pegar a derivada e, de fato, invertê-la, colocar um sobre o que você encontrou. Mais ou menos isso. Bem, mas tu me manda aí o que teu professor fez, só para eu dar uma olhadinha. Ó, aqui é o logaritmo. Tem essas duas derivadas que tem a ver com logaritmo, certo? Tem o ln aqui, que a gente está mais acostumado, porque é mais fácil, normalmente é o que aparece. A derivada do ln é 1 sobre u, derivada de quem está dentro. Isso já levando em conta que quem está dentro é uma função de x, daquilo que você está derivando. Esse linha aqui é dy dx, né? Então, é isso. E, bem, basicamente é isso. Então, o que mais tem aí, né? Eu lembrei o que eu tava querendo a princípio na lição, era a regra da substituição. Regra da substituição porque o professor ele tá usando o termo tipo de fora e de dentro. Só que eu lembro que, tipo, quando eu tava fazendo integral, acho que era integral, se não me engano, eu tava usando, tipo, direto a regra da substituição, só que eu dei uma esquecida e não lembro exatamente como é que faz, tipo, pra Não, não é usar. substituição, né? Acho que você está dizendo a regra da cadeia, certo? A regra da substituição, de, tipo, substituir o valor de dentro por u É, mas e... isso é regra da cadeia. Eu estava falando de regra da cadeia porque é o nome que todo mundo dá, tá? Substituição é mais lá na integral. Ah, tá. Então, talvez você está misturando as coisas aí, porque você já fez o cálculo, né? De fato, você faz uma substituição na regra da cadeia, mas a ideia é o encadeamento de derivadas, né? A substituição é só um passo para poder fazer isso. Então você quer rever a regra da cadeia, é isso? A regra da cadeia, em geral, tô até conseguindo fazer. É mais que É, o... Ah, devo ter viajado aqui agora, então. talvez. Ah, beleza. Muito bem. Então tá, cara, ó, logaritmo aqui, né? É isso, e quando você tiver um log que não é o ln, né? Um log de qualquer outra base, tipo A, o A pode ser qualquer letra, né? Uhum. Ou pode ser qualquer número, sendo mais específico. Daí você vai ficar com o que seria a própria derivada do ln aqui, né? A própria derivada do ln. Se você reparar bem, né? Isso aqui é igual a derivada do ln. Só que na frente vai ficar log de A do E, ok? Então, para resumir, quando você tiver um log, vai ser a mesma conta do ln, mas vai ter esse log de A e aqui, ok? Uhum. Então tá bom. Eu te mandei uma foto aí do conteúdo que eu tava falando, da derivada da função inversa. Tá, vamos ver. Então ele está dizendo que a derivada da função, ou melhor, a função da função inversa é igual a 1 sobre a derivada da função invertida. Ah, sabendo que se g' de x é e na x, g da invertida é ln. Como assim? Sabendo que se a função é isso, a inversa é isso. Ah, claro, tá, sim, sim, sim. Isso aqui é um sinal de inversa. Né? Por quê? Porque isso aqui é um fato, tá? O e na x, a função inversa dele é o ln. E a função inversa do ln é o e na x. Isso aqui não é cálculo. Aqui é só a matematiquinha básica lá das funções, né? Da mesma forma que raiz, opa, raiz quadrada de x é o inverso de x ao quadrado, né?
o ln de x é o inverso de e na x. Ok? Por que que isso acontece? Por que que isso é verdade? Porque se você aplicar uma na outra, vira x, veja só, com a que a gente está mais acostumado. A gente faz isso desde criança. Eleva ao quadrado dá x, certo? Uhum. Então, se eu pegar o ln de x e elevar e aqui, Ah, é tipo 1/2, meio vezes 2, que aí dá, tipo, vai dar 2/2, que é igual a 1, que daí fica x. é isso aí. Entendi. Muito bem. Então, é só disso que ele estava falando ali, naquele texto, beleza? Nessa parte. Agora, aqui ele está provando o teorema da função inversa. Se você fizer a derivada da função inversa, é a mesma coisa que você pegar 1 sobre a função com a aplicação da inversa dentro. Isso aqui é um teorema, beleza? Então veja, a função que nós estamos trabalhando é o e na x. Nós sabemos previamente que a inversa é ln de x. O teorema, isso aqui é um teorema. Ele nos diz o seguinte: se eu pegar a inversa e derivar, a resposta vai ser igual a 1 sobre a função com a inversa aplicada. Ok? Uhum. Quem é a derivada de ln de x? Se você olhar na tabela, você É olhou 1 quando eu sobre te mostrei, x. 1 sobre x. Quem é 1 sobre e elevado a ln de x? Eu acabei de te mostrar que dá x. Então, 1 sobre x do lado esquerdo, 1 sobre x do lado direito. De fato, provamos o teorema. Ok? Teorema aqui, que é uma coisa que está no livro, vem pronto lá no livro, foi usado aqui e de fato funcionou. Beleza? É só isso que ele está mostrando aqui nessa parte da explicação dele, tá? Isso poderia funcionar para qualquer outra função. Podemos usar essa que a gente estava usando até agora, explicando até agora. Né? Nós temos a função raiz de x, nós sabemos que a inversa é x ao quadrado. Ok? Então, de acordo com o teorema diz que a derivada da inversa, opa, a derivada da inversa vai ser igual a 1 sobre a função, certo? Com a inversa aplicada. Então, ou seja, o que é aplicar a inversa? É pegar a função e jogar no x. Foi o que ele fez ali no teu caderno. Ó, ele pegou a função inversa, que é o ln de x, e jogou no x do e na x. Né? Na x está aqui. Peguei o ln de x e joguei no x. Como se fosse uma função composta, né? Uhum. Função composta é assim, a gente pega e joga dentro. Beleza, meu bom? Então, foi o que eu fiz aqui. Joguei no x. Agora, quem que é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. Não funcionou. Minha explicação tava tão top. Como é que não funcionou isso aqui, velho? Era pra ter funcionado, velho. Ah, por que que não funcionou? A inversa é isto. Já sei por que que não funcionou. Tem um motivo muito específico para não ter funcionado aqui nesse caso. Porque, na verdade, apesar de eu ter dito que elas são inversas, elas não são inversas. Sabe por quê? Não. Porque só seria inversa se isso aqui fosse mais ou menos. Ah, porque é raiz Como eu quadrada. te falei agora há pouco, mais ou menos não é função, lembra? Então a gente fala que é inversa, mas é só uma aproximação, porque isso aqui não é uma função, ok? Pô, Qual é o todo gráfico? exemplo pra tu pegar tu não funciona. Pois é, mas sabe por quê? Porque teorema de função é muito importante, aquele negócio de injetor e sobrejetora, né? É Isso o é uma que tá parada que rolando eu, aqui. que eu não tenho um pouco de dificuldade, que a gente até A comentou função um pouco. ser, para a função ter uma inversa, ela tem que ser uma função injetora e sobrejetora. X ao quadrado não é uma função injetora. E também não é sobrejetora. Por quê? Justamente por causa da regra da reta vertical.
o inverso da x ao quadrado é mais ou menos a raiz de x. Olha só, passando em dois lugares, tá vendo? Aqui de cima é a raiz de x, aqui embaixo é menos raiz de x. Então, x ao quadrado não tem função inversa. Agora, sabe uma função que tem inversa? Função y igual a x. Essa eu posso fazer. O problema é que, qual que é o inverso da função y igual a x, você sabe? É o Não. próprio x. Então, uma outra função, a única que eu consigo pensar nesse momento para brincar com isso, é seno. Só que daí a gente ia ter que usar o arco seno. Eu não tô afim de derivar o arco seno, que é muito tenso, né? Bem, cara, acho que vai ter que ficar só no exemplo do ln de x mesmo, tá? Qualquer outra coisa seria muito tenso aqui. Seria mais interessante aprender a derivada das funções do que a própria função inversa, ok? Uhum. Vou escrever aqui, não funcionou porque não tem inverso. Não funcionou porque x quadrado não tem inverso. Mas isso é importante, né? Porque vai que cai esse bait na prova. Pode ser que ele diga, ó, esse teorema funciona para todo mundo. Não, ele só vai funcionar para funções que têm inversa. E nem toda função tem inversa. Só as funções que são injetoras e sobrejetoras. Ok? E, resumidamente, uma função que é injetora e sobrejetora, ela tem que passar no teste da reta vertical. Tá bom? Tá escrevendo aqui. Beleza. Beleza, então. Bem, é isso aí. Então, agora, como é que vai ficar aqui? Temos outra coisa para ver? Acho que não, essa aula eu queria mais para dar uma revisada nisso, em questão mais teórica mesmo. Sim. Bem, eu vou te só falar então sobre injetor e sobrejetora, que ficou meio no ar. Mas injetor é o seguinte. Injetora. A função é injetora quando todo o valor de x te resulta num y diferente. Então, por que que o x ao quadrado não é injetora? Porque se você jogar menos 2, dá 4, certo? X ao quadrado, se você jogar menos 2 ao quadrado é 4, concorda comigo? Uhum. E 2 ao quadrado também é 4. Então, para dois valores diferentes de x, teve o mesmo y. Então, por isso que ela não é injetora. Sobre a injetora, a imagem, nossa, a imagem da função é igual ao contradomínio. Acabei de ver que isso aí tem associação com a parada de programação, de tabela hash. É, sim, porque tem que voltar nessas tabelas, né? É que, Tem que ter tipo, inversão. é, O que que significa a imagem da função ser igual ao contradomínio? Significa que, a princípio, a função ela tem que ter todos os valores de y possíveis quando ela está definida. Então, o x ao quadrado ele não tem todos os valores de y possíveis, porque o x ao quadrado nunca dá negativo, certo? Então, ela não é sobrejetora por esse motivo. Beleza? Então, é isso, velho. é objetora e é que é os dois ao mesmo tempo. É, isso aí.